mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu estou bem. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto muito difícil na minha vida. Foi contar um pouquinho da minha história, né? Que eu não queria estar contando aqui pra vocês, né? Eu pensei muito sobre isso até então. Eu demorei um pouquinho pra estar postando um vídeo. E eu vou estar contando um pouquinho como que foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Eu tinha, na época, 16 anos. E foi muito difícil, né? E você, com 16 anos, eu tava estudando, tava terminando o ensino médio. Tava no último ano do ensino médio, então foi um momento dos mais difíceis, porque naquela época eu morava em Sorriso, na cidadezinha aqui perto, na cidade aqui perto. E eu morava com meu pai e foi... Eu tava namorando com um rapaz e esse rapaz acabou rolando, aconteceu, nós ficou e eu acabei engravidando. Então assim, eu já tava meio desconfiada, eu fiquei meio desconfiada no começo. Então assim, foi quando minha mãe teve o primeiro câncer, que foi no útero, que ela teve o primeiro câncer. Então eu fiquei super preocupada com ela, né? Muito preocupada com ela. Então eu me desesperei quando eu descobri. Então eu falei assim, não, eu vou sair, eu vou ir lá pra minha mãe. Decidi ir morar com minha mãe e voltei pra Marcelândia, que era onde minha mãe morava. Então, em Marcelândia, assim, eu morei lá a minha vida, praticamente a minha vida toda. E foi lá que começou tudo, né? Eu já tava com quase um mês eu lá na minha mãe. Eu comecei a sentir os enjoos, né? Eu tava trabalhando na época. Eu tava trabalhando no mercadinho até, e lá tinha que limpar tudo, né? Aí limpava a mesa de onde faz a carne lá, corta essas coisas. Então, todo dia de manhã, quando eu limpava aquela seção lá das mesas, onde eles cortavam carne e aquilo, então toda vez que eu olhava pra lá eu passava mal, saía correndo pro banheiro. Então acho que foi uma semana mais ou menos assim, 3 dias, não sei. Eu evito até de falar porque é muito difícil pra mim falar, né? Tá falando aqui pra vocês. E foi passando mal, e minha irmã também tava trabalhando comigo. E foi uns 2 dias assim, eu falava pra minha irmã que eu tinha passado mal, e ela tava lá, né? Ela às vezes me dava um remédio e eu não sabia o que eu tinha, né? Aí foi até no momento que minha mãe falou assim, minha irmã foi e contou pra minha mãe, e minha mãe começou a desconfiar. Então, minha mãe fez eu fazer os exames. Eu fiz o exame, na verdade, eu fiz o exame de farmácia. Deu negativo. Depois eu fiz outro exame de sangue. Esse foi de sangue. E nesse período todo, sabe, minha mãe sempre foi uma pessoa tradicional, né? E uma família meia rígida, meia tradicional. Então, assim, não aceitava de jeito nenhum aquela gravidez, às vezes me julgava, isso, aquilo. Então, assim, eu acabei entrando em depressão. Aí que chega o momento da depressão. Eu acabei entrando em depressão. Então, assim, tudo que eu fazia, às vezes eu queria me matar, não,
falava que minha vida tinha acabado. E olha que eu ainda nem sabia que estava grávida. Aí eu já desconfiava. A gente que passa por aquilo, a gente sente que já tá. Então, assim, foi um momento muito difícil. Se não fosse por Deus, hoje eu não estaria aqui. Eu sei que eu não estaria aqui. Então, assim, minha mãe falou para mim fazer o exame eu fui no médico, fui fazer a consulta. O médico pediu o exame de gravidez de sangue. Então, eu fiz o exame. Então, assim, no mesmo dia que faz, você pega o exame. Eu fiz de manhã, fui lá no hospital para tirar o sangue. E deu à tarde, eu fui lá buscar o exame. Então, quando eu cheguei lá, cheguei no hospital à tarde, foi até um amigo meu que tinha levado. E tinha levado eu lá no hospital para buscar o exame. E quando eu fui lá pegar o exame, eu peguei o exame e a mulher falou: parabéns, mamãe. Então eu saí de lá desolada, chorando, desesperada, preocupada. Então, assim, a gente se preocupa, né? Porque eu mesmo fui criada dentro da igreja, minha mãe sempre ensinou o caminho, as coisas certas, né? Se cuidar, isso, aquilo. Então, assim, foi um baque. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu pensava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque lá onde nós morava era bem pequeno. E cidade pequena, assim, todo mundo conhece todo mundo. Então, foi assim, né, que começou. E naquela época eu estudava, estava no último ano do ensino médio. E eu ia pra escola, algumas gurias já sabiam que eu tava grávida, então ficava me julgando, fazendo preconceito, ficava me chamando de vários nomes feios, né? Então, assim, foi até o momento que eu fiquei tanto na depressão que eu parei de estudar. Ficava só em casa, minha mãe falava pra mim sair um pouquinho. Eu só queria ficar dentro do quarto, trancada, não queria saber de ninguém, não queria saber de nada. Então, assim, o começo da minha gravidez foi muito difícil mesmo, muito difícil. Minha mãe passando por aquilo, eu grávida aos 16 anos, família sempre perto, né? Porque a gente, assim, no estado que a gente tá, fica, né? Então a gente precisa da família por perto. E o que eu tinha ali na hora é a família, porque amigos não contam, porque muitos me julgaram, muitos sabiam que era difícil, né? Mas por que não se cuidou, isso, aquilo? Gente, aconteceu. Como eu vou voltar atrás? Como? Como que a gente volta atrás? Então, assim, foi um momento muito difícil. Eu não gosto nem de falar, que eu já fico querendo chorar. Então, assim, eu me arrependo por meus atos. Me arrependo porque se eu tivesse me cuidado, eu não teria. Então, assim, hoje, quando meu filho nasceu, foi a minha alegria, né? Eu de muito de mim para ele, né? Então, assim, como eu venci a depressão foi isso, né? Foi o meu filho, eu me agarrei também a Deus, porque sabia que eu podia contar com ele. Já tentei me matar de várias formas, né? Tinha tomado remédios, isso, aquilo. Então, assim, foi muito difícil, muito, muito, muito difícil mesmo. Só vocês que passam sabem como que é. Na época foi muito difícil porque eu não tinha apoio, eu tinha só apoio da minha família, né? Eu não tinha apoio do pai do meu filho, né? E assim,
ele morava em Sorriso, eu tava morando em Marcelândia. Então, assim, ele ligava, falava que ia, enrolava, falou que ia no dia que o meu filho nasceu, não foi. Então, assim, eu não pude contar com ele. Até hoje ele não nem registrou meu filho, ainda tá na justiça ainda para ele registrar meu filho. Já teve 3 audiências, ele não foi em nenhuma. Então, assim, ele sempre falou: eu sei que ele é meu filho, eu vou assumir. E a posição dele? Assumiu? Não assumiu. Então, assim, eu não julgo, né? Porque também na época eu que quis largar tudo, também abandonar tudo, esquecer de mim, até me matar, eu já tentei. Então, assim, foi uma situação muito difícil, foi uma depressão muito terrível, que eu acho que foi a pior fase da minha vida. Não quis nem sair de casa na época. E as pessoas, minha mãe ligava muito para que as pessoas diziam, né? Então, assim, foi uma fase bem difícil mesmo. Então, assim, eu consegui, até então, no dia que eu ganhei meu filho, eu quase morri. Quase morri, mas dessa vez não foi eu tentando me matar, não. Dessa vez foi por causa que minha pressão subiu demais. Subiu demais, cabeça doendo. Então, assim, eu me tacava, minha mãe falava assim, que eu me tacava na parede. Minha mãe falava assim, eu não lembro de nada, né? Porque naquela época, eu falei assim, hoje, assim, eu não me lembro de nada. Eu lembrava que eu sentia muita dor de cabeça. Eu lembro que eu sentia muita dor de cabeça. Mas eu lembro como que era a minha reação no momento, quando eu senti, né? Então, assim, aquele tempo foi um tempo mesmo de... Eu falo assim que foi de tratamento, né? Porque foi um período muito difícil e eu não queria passar, não desejo para ninguém. Naquela época eu abandonei escola, abandonei tudo, porque cidade pequena, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo julga, ninguém, ninguém vê o lado do outro, né? Então, assim, as pessoas julgavam bastante, porque eu simplesmente estava grávida cedo, de 16 anos. Tinha acabado de fazer 16 anos, estava grávida. Então, assim, foi um momento muito difícil. Hoje, eu agradeço a Deus que meu filho tá bem, não teve sequelas de nada. Pra vocês terem ideia, meu filho nasceu roxo. Quando ele nasceu roxo. Eu lembro que quando eu tive ele, minha cabeça doía tanto que eu não sei se estava passando da hora de nascer, eu não sei. Não sei. Eu sei que meu filho nasceu roxo. O médico demorou muito para dar início. Ele queria, porque queria que eu ganhasse normal. Então, assim, demorou demais. Então, assim, foi muito difícil mesmo. E aquela dor que passei, eu não desejo para ninguém. Então, assim, claro que você vai passar durante quando você for ganhar neném, mas a dor que passei psicologicamente, eu não desejo para ninguém, gente, porque foi um período mais difícil da minha vida e eu tô compartilhando com vocês aqui. E na verdade tá sendo uma grave, eu tô lutando aqui pra mim não postar esse vídeo, mas eu vou postar sim, porque pra conscientizar também vocês, se cuidem, usem preservativo. Pra vocês terem uma ideia, toda mãe quando engravida, elas amam tirar foto, né? Elas amam bastante tirar foto da barriga, tirar foto delas. Então, assim, aquela vez que eu tava em depressão, na minha gravidez, quando eu entrei em depressão mesmo, foi tão difícil que nem foto eu queria tirar. Minhas irmãs falavam, vamos tirar uma foto, vamos. Eu falava assim, não. Pra vocês terem uma ideia, eu só tenho essa foto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês bem aqui do lado aqui. Só tenho essa foto da minha gravidez,
que foi do meu filho mais velho. É a única foto que eu tenho da minha gravidez. Então, assim, pra ver o tamanho da situação que foi tão difícil pra mim enfrentar, foi a depressão na gravidez. Então, assim, eu venci mesmo a gravidez quando meu filho nasceu. Eu venci mesmo a depressão quando meu filho nasceu. Ele foi o alicerce para mim sair daquela depressão. Ele foi, quando eu vi ele, sabe, na mão do médico, então assim, meus olhos encheu de água, né? Foi realmente a razão da minha alegria mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já passou por isso, sabe que vocês me entendem, inscreva aí no canal, deixa seu like, não deixa de se inscrever, tá? Beijos pra vocês.